Bem, pessoal, hoje nós estamos aqui com um artista plástico, professor, grande pessoa ilustre da nossa cidade, nosso amigo Fábio André, né, que traz um legado grandioso para a nossa cidade, um legado cultural. E neste ano o Galpão das Artes em si, né, ele completa 20 anos de história, né, e uma história muito riquíssima. Então, Fábio vai contar aqui para nós, nesse momento, um pouco sobre essa história tão importante para a nossa cidade de Limoeiro, onde o Galpão leva o nome de Limoeiro, não somente para o Brasil, mas também para o exterior, em alguns momentos, né, Fábio? Isso. E um pouco do quanto nós devemos valorizar também a nossa cultura. A gente valoriza tanto a cultura dos outros, então Fábio também vai trazer um pouco da importância de nós limoeirenses valorizarmos a nossa cultura. Então, muito obrigado desde já, Fábio, por ter aceito esse convite da nossa escola Manuel Marques, e fique à vontade. Olha, inicialmente cumprimentar, você, Túlio, e todos que fazem a Escola Manuel Marques no povoado de Gamileira. Eu vou tratar logo do povoado de Gamileira, me situar por aí. Recordo-me que um dos lançamentos do filme foi lá. Depois, um dos ensaios abertos que nós tivemos do Peru do Cão Coxo foi na frente da capela. Então, Gamileira sempre esteve no roteiro do Galpão, né? Assim como Vila Mendes, assim como Vila Urucuba e aquele bem distante, me ajude lá, Túlio, lá no final de Salobro. Nós levamos teatro para lá. O nosso sonho, enquanto casa, lá atrás, há 20 anos atrás, era que nós éramos professores, mas nós gostávamos muito de cultura, gostamos muito de arte, e o nosso sonho era poder entrar numa casa, numa determinada hora, e não ter a hora de sair, para valorizar o processo de criação. Aquela mesma história do escrever do produzir um texto de maneira deleite, prazerosa. Nós queríamos esse tempo. Nós não queríamos ter um espaço que a gente tinha somente 2 horas de ensaio. Então é a partir daí que surge. Depois vem a necessidade de que somente o teatro ele não pagava as nossas despesas, porque era preciso adaptar o espaço. Aí começamos a dialogar com as demais linguagens, as artes visuais com Roseles, agora com Roseles e Valdésio, Depois o artesanato, os lançamentos inúmeros de livros, que tivemos, a cultura popular, que deu um impulso muito grande, E agora com o Mini Museu. O Mini Museu, ele foi a maior reinvenção de nossas vidas, Eu acredito que os atores da casa, eles sobreviveram, basicamente do Mini Museu, porque foram as ações solidárias que deram sentido. Veja que nós não fomos ao Rio de Janeiro cumprir aquela temporada, mas nós atendemos 25 famílias desde março. E depois, paralelo a isso, 3 meses depois, ficamos com os circos. Foram 3 circos que nós demos conta do recado até dezembro do ano passado. Então essa nossa história, de ir a Portugal, essa história de circular pelo Nordeste, essa história de ir ao sul do país, tudo isso é grandioso, mas a grande obra foi se reinventar com vacina no braço e matando fome. Nós não estamos ainda 100% vacinados aqui dentro, mas entendemos que a cultura ela passa pelo maior retrocesso. Sim. E leia-se e sublinhe-se da seguinte forma: a crise da cultura ela já acontecia antes da pandemia e ela veio se acentuar. Se tornou uma coisa mais clara. Evidente. E nisso
O que eu poderia se mencionar, tudo, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, é dizer que a cultura voltou a ser algo de privilegiados. Outrora, você poderia sair de casa e ir ao teatro, comprar um livro. Você agora pensa se é melhor deixar o dinheiro para complementar a feira. A conta de energia elétrica que sobe sistematicamente, não é esporadicamente. Então, voltamos o nosso retrocesso é que o acesso à cultura, ele voltou a ser uma coisa de privilegiados, né? Mas que esse processo que você está fazendo, que a escola está promovendo, isso também é um processo de reinvenção, porque eu acredito que depois dessa escuta e do ato de assistir, pode-se criar um desenho, pode-se escrever uma história, pode-se fazer um relato jornalístico, trabalhar um gênero literário, não é? Ou aprofundar alguma coisa que eu disse que merecia algum destaque, né? E que tenha alusão ao professor de história, né? Ou a questão da geografia, né? Porque Gamileira é Gamileira e não outro nome, não é? Quem foi Manuel Marques, né? Perdemos o nosso Deca, o maior líder de todos os tempos, né? Eu lembro que a importância de Deca era um líder, ele não era apenas um líder religioso, ele gostava de cultura, ele visitava aqui. E eu lembro que existia um grupo jovem, aí em Gamileira, chamado Juproc, Jovens Procurando Cristo. E eles representavam dentro da capela a paixão de Cristo, que inicialmente era a última ceia, e depois eles começaram a apresentar por completo. Isso com Maciel, né? E Gilda, e muita gente bacana. Então, Gamileira é um local que gosta de arte, até porque tem uma festa muito bonita, né? Isso. De São Severino do Ramo. Então, gente, essas tradições, isso não é pouca coisa, é muita coisa. A fé, ela ganhou braços, né? E a tradição, a questão da saída do andor, o levantar a bandeira, o queimar as flores no último mês de maio, eu assisti pela primeira vez em Gamileira. Recordo-me bem que eu tinha uma vontade de ver essa queima, porque essa queima não era uma queima por queimar, não era um amontoado de flores secas, havia uma energia, né? Tem todo um ritual. Um ritual, né? Então eu assisti tudo, eu recordo-me, né? E eu pedi a Deca, vê? Eu pedi licença, o quê? Uma coisa que era pública, né? Mas eu queria me deslocar de Limoeiro para Gamileira. Então, você que está nos assistindo pode achar até tolo, até bobo, mas gerações lá na frente não lembrarão mais disso. Então, queimar as flores no último dia de maio é uma tradição e isso é cultura. E que a gente não pode deixar morrer isso. Tentar não deixar morrer. Tendo em vista que muitas coisas da nossa cidade, né, a gente já perdeu, infelizmente, né? A nossa cidade, para quem está assistindo, gente, é uma das cidades que tem uma das histórias mais ricas do nosso estado, né? E que, infelizmente, a gente foi deixando essa história se escorrer pelas nossas mãos, né, Fábio? E quando você fala isso, Túlio, eu acho que essa responsabilidade nós não podemos mais transferir para ninguém. Eu acho que é papel da escola, é papel de Túlio como professor, de você que está nos escutando, e salvaguardar os bens culturais, porque nós estamos à deriva, né? Nós estamos vivendo o maior retrocesso em todos os aspectos, né? Veja, está difícil você que está em casa, né, nos acompanhar através de um celular. Está difícil o professor que já imaginou, ele antigamente ele peregrinava de sala em sala, agora ele
ele fica sozinho diante da tela, né? Essa solidão desse professor merece um destaque, né? Porque do outro lado tem alguém solitário, que é o aluno, né? Eu fico preocupado porque tudo isso não é fantasioso. Existe uma dor aí, né? Porque nem todos têm essa predisposição de se comunicar sem uma reação. Porque já imaginou se esse meu bate-papo fosse eu e a câmera, somente, sem Túlio, Não tem sentido. ia exigir de mim um esforço maior de me concentrar, de arrumar minhas ideias, de convencer, de ser persuasivo, né? E não é fácil você convencer o outro, segurar o outro, né? Veja que os jornalistas, que a turma da novela, eles usam muitos artifícios para poder garantir. Então, esse exercício que nós estamos tendo de salvar a cultura é de uma responsabilidade nossa. E que a gente não pode deixar, né, 210 anos de história morrerem de uma hora para outra. Você me falava sobre a questão do Dom João VI, né? Isso. O alvará que foi emitido por ele, né? Essa emissão, quando ele emite esse alvará, que é importante que vocês saibam, porque justifica a alteração da data, que isso é uma coisa comum, gente, não tem nada de tão extraordinário. É a história sendo revisitada, não é isso? Isso, exatamente. Então, não é um fenômeno, não é, como é que se diz? Algo espetacular. Espetacular, não. Isso é revisitar, né? Então, revisita-se, altera-se, né? E segue o fluxo, né? Então, Dom João VI, ele, quando emite esse alvará, né? Ele emite para Limoeiro, para Cabo de Santo Agostinho, para nossa Pau d'Alho aqui bem pertinho, né? E Vitória de Santo Antão também tão pertinho, né? E todas elas de Igaraçu, né? Todas elas de Igaraçu. Como Igaraçu era grande, né? Pois é. Gigante. A gigante Igaraçu, né? Então, é bom pontuar isso, né? Esse revisitar. Aí eu pergunto a você, você sabe qual é a história do seu povoado? Por que Gamileira é Gamileira? Né? Vamos pensar nessa história. Vamos ver quem foi esse Manuel Marques. Qual é a história dessa escola, né? Quais foram as conquistas que essa escola teve? Porque com certeza essa escola tem história. Inclusive, né, já abrindo um parênteses, em 2022 a Escola Manuel Marques comemora 40 anos de existência. É muito, né? Então, são 40 anos de uma história riquíssima, onde, se nós nos aprofundarmos, né, a gente vai conseguir descobrir muita coisa, né, muita coisa bonita, muita coisa que merece ser destacada na história da escola. Né? E um bacana é que, veja, Gamileira, economicamente falando, já tem uma indústria que há 10 anos não existia, né? A presença do picolé, a questão dos restaurantes, não é? Ou seja, as pequenas lojas de artesanato, né? A pamonha, né? Tão querida de seu Josival, não é? Então isso é roteiro, né? Isso é turismo. Então antes de eu entrar na cidade eu posso comer uma pamonha. Ou eu posso me despedir de Limoeiro comendo uma pamonha ou comendo tapioca. Sim. E isso é gastronomia, né? Exatamente. E a gastronomia é cultura. Com certeza. Então, gente, eu quero muito agradecer a você, Fábio, pela disponibilidade. Com certeza foi um bate-papo curtinho, mas muito rico, para que a gente possa aprender, né, como escola, como comunidade escolar, a valorizar aquilo que é nosso, né? Não apenas como Limoeiro, mas de um modo bem peculiar, bem particular, como povoado de Gamileira, sabendo das contribuições históricas que Gamileira trouxe e traz para o município de Limoeiro. Né? Então, antes de chegar em Limoeiro, a gente passa por Gamileira, né? É a porta de entrada da nossa cidade. Então, que a gente possa aprender a partir desse bate-papo com você, muito rico, muito cheio de detalhes, a valorizar aquilo que é nosso. Então,
esse é um dos primeiros vídeos que a gente vai trazer para você que está em casa acompanhando. Acompanhe junto conosco essa semana comemorativa, onde a gente vai celebrar de maneira diferente essa emancipação política de Limoeiro, de 210 anos de muita história e muita riqueza. Fica a dica, viu? Quem é e quem foi o povoado de Gamileira, né? Ou seja, descobrir um pouco dessa história. Essa é a dica. Uma boa dica.